parte final, como diz o outro, né? Vamos lá. Deixa eu passar para a cárie agora. Espera aí que vai. Demora um pouquinho, mas vai. Foi. Ó, então vamos falar de cárie agora. Cárie, gente, né? É uma das doenças que a gente tem aí, infelizmente, né? Que acomete um bocado de gente. É muito comum em criança, né? E aí, gente, por mais que a gente vê mais campanhas de conscientização e tudo, mas mesmo assim, gente, a cárie não é só uma questão de escovação. Isso que a gente tem que lembrar sempre e tentar falar sempre para as mães, para as gestantes, né, para as pessoas que vocês puderem nesse momento de formadores de opinião. Por quê? A alimentação muda cada dia. E aí, cada vez mais cedo é introduzido muito açúcar para essas crianças. Por mais que tenha toda essa campanha, não dê açúcar para uma criança com menos de 2 anos de idade. Mas aí vai dar um leite, fórmula, né? E aí nessa fórmula tem o açúcar. Claro, gente, aqui eu não estou aqui para falar mal de carboidrato nenhum, porque na verdade é a nossa fonte energética, então a gente precisa deles. Mas na verdade, às vezes, uma mãe vai dar um leite que coloca um engrossante. Né? E aí, nesse engrossante, por exemplo, não falando mal de nenhum deles, tá? Mas, por exemplo, vai dar um mucilon. Ali tá lotado de carboidrato, e aí esses carboidratos todos ajudam, né, nesse processo de nutrição desses micro-organismos. Cada vez mais a gente dá uma alimentação para uma criança e aí vai dando carboidrato, vai colocando mel, vai colocando um monte de coisa para essas crianças. E aí, é claro, que modifica e, infelizmente, pode ocasionar esse problema da cárie. Graças a Deus, hoje em dia, né, algumas mães, alguns pediatras, eles já recomendam mais essa questão do tratamento, da boquinha, da limpeza da boquinha, da higienização. Tem um monte de pasta sem flúor aí, só para ajudar nesse processo de higienização, nesse começo. Mas é muito difícil, às vezes, você ver pediatras juntos com dentistas para falar, olha, leva no dentista, já vai desde o começo, já vai vendo a gengivinha, às vezes espera, né, dar algum sinal, um dentinho ficar mais manchadinho, às vezes uma criança reclamar de alguma dor para procurar o dentista. Então não é assim. E às vezes, gente, tem muita mãe que tem medo de procurar dentista porque às vezes a criança chupa chupeta, como é que é? Chupa mamadeira, faz mamadeira, usa mamadeira. Então tem gente que tem medo de levar esporro mesmo. Então não vai, acha que não precisa. E aí que vem as campanhas de conscientização para evitar esses problemas. Porque a cárie não é só uma dor que vai dar, né? Ela pode comprometer muito mais do que isso. E lembrando que são micro-organismos, são bactérias. Uma vez que essa bactéria pode estar no esmalte do dente, né? Tudo bem, né? Tudo bem, mais ou menos. Mas lembra que essas bactérias, gente, elas podem atingir o tecido mole, ela pode atingir muito mais do que isso. Ela pode chegar na corrente sanguínea, ela pode se espalhar pelo seu corpo, causando problemas muito mais sérios. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? E é um tratamento que tem que vir desde os mais novos até os mais velhos. É um cuidado que a gente tem que ter com eles. É uma campanha, na verdade, eu acredito muito nisso, em campanhas, para evitar que a cárie ela seja tão prevalente, né? Ou continue tão prevalente assim. É claro, gente, que a cárie também não é só questão da alimentação, tá? Ela também tem fatores genéticos envolvidos com isso, por causa dos micro-organismos que vão estar ali, mas é todo um cuidado que a gente tem que ter e parte muito dessa campanha de conscientização dessas pessoas, tá? Aqui, gente, né, não é novidade para vocês, mas quando a gente fala de cárie, é todo um tempo, uma dieta, já foi comprovado, gente, que uma dieta rica em fibras diminui um pouco a multiplicação desses micro-organismos. Lembra que as fibras, elas interferem na absorção de alguns nutrientes, então elas deixam alguns nutrientes menos, como é que eu posso falar? Menos disponíveis para esses micro-organismos, então isso é muito bom, tá? E para evitar que a gente tenha uma cárie radicular, um problema muito mais sério. Tudo bem? Aí, vamos lá.
Quando a gente fala da cárie, né, um dos grandes problemas que a gente tem da doença é o fato da desmineralização, né? E isso acontece porque você tem uma desbiose, você tem um desequilíbrio entre os micro-organismos que estão ali colonizando aquele biofilme, tá? Lembra que o biofilme, ele sempre é organizado, ele vai estar maduro, ele vai estar um grupo de micro-organismos ali, mas se houver um desequilíbrio, aquele processo de desmineralização e remineralização, ele vai ser prejudicado, podendo provocar lesões, podendo ocasionar cárie no sujeito, no indivíduo, tá? Quando a gente fala de cárie, não tem como falar dos micro-organismos. Então, quando vocês tiverem a disciplina de cárie, vocês viram esses micro-organismos, provavelmente, porque não tem como não falar deles. Tá? Lembra que a nossa boca, ela tem uma microbiota residente, natural. Então, quando você tiver um paciente lá que não entender por quê, por mais que ele escove o dente, ele sempre percebe a presença de placa, você tem que falar com ele que não tem jeito, tá? Que a nossa boca tem micro-organismos ali, é um microbioma, ele vai sempre estar ali. O que você tem que fazer, que para esse paciente que observa que ele vai ter sempre muito mais placa, né? Vai passar o dente, vai sempre perceber isso, é que ele tem que fazer uma escovação muito mais, com muito menos tempo, né? Então, por exemplo, tem gente que fala que escova dente de manhã e depois do almoço e depois da janta. Mas e os pequenos lanches? Não vai fazer uma escovação? Então, também ali, né, isso pode ser necessário. Tá? E a estabilidade desse biofilme pode ser afetado. Por exemplo, você pode ter micro-organismos que são muito bons, que não causam tanto problema assim naquela pessoa. Só que, por exemplo, aumento do fluxo salivar, variação na dieta, estresse, uso de antibiótico, isso tudo você pode induzir a multiplicação de micro-organismos que são mais patogênicos. E aí você pode ter um problema muito maior com isso, tá? Aqui eu venho falando um pouquinho da saliva. Então, a gente já falou bastante sobre isso, a função da saliva. A saliva, ela umidifica a nossa cavidade oral. Ela tem propriedades antimicrobianas, ela tem propriedade antiviral, antifúngica, tem um monte de proteína para isso. Inclusive, a nossa saliva tem anticorpos. A nossa saliva tem a função de remoção mecânica de micro-organismos, ela tem uma solução tamponante, então ela ajuda a manter o pH da nossa boca, isso tudo ela faz, tá? Só que a gente também não pode achar que a saliva ela não vai deixar que você tenha cárie. Não vai. Por quê? Porque uma vez que os micro-organismos, eles já estão proliferando por algum motivo, né? Micro-organismos que são patogênicos e que estão mudando o pH, uma vez que o pH lá no biofilme já foi alterado, a saliva não é capaz, gente, de alterar esse pH. Tá? A saliva, como ela tem um pH neutro, ela tem a capacidade tamponante na boca inteira. Agora, uma vez que esse biofilme já alterou o pH, você já tem micro-organismos ali instalados e já estão alterando o pH, a sua saliva não tem essa função tamponante. Tudo bem até aí, gente? Então, ela não vai resolver todos os problemas. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a saliva, ela deposita na superfície dentária. Na saliva, você tem restos de alimentos. Na saliva, você tem proteínas, você tem glicoproteínas, que servem para ajudar no mecanismo de adesão desses micro-organismos. Então, a saliva tem os dois lados. Ela te ajuda, como também ajuda os micro-organismos, tá? Ela sempre ajuda nisso aí, ok? A gente tem várias bactérias que vão viver ali. O que a gente tem que se preocupar sempre, sempre, são as bactérias acidúricas, ou seja, que são aquelas bactérias que são tolerantes a um ambiente ácido, e as bactérias acidogênicas, que são aquelas bactérias capazes de produzir ácidos. Tá? Então, quanto mais ácido aquele ambiente ali, maior o risco de você ter a cárie. Natália, como é que eu posso fazer isso? Com uma higienização eficiente, uma higienização adequada e diminuir o consumo de açúcar branco, que a gente fala, que é muito mais a sacarose. Investir mais em fibras, né? Nesse caso aí. Porque você evita a proliferação de Streptococcus mutans, que é o principal, que são esses micro-organismos que são acidogênicos. E os lactobacilos, que produzem muito esses ácidos. Tá? Beleza isso daí? Tudo bem? Aí aqui eu venho falando um pouquinho de biofilme, de novo, ele fica repetitivo, tá? Por que fica repetitivo também? Deixa eu explicar isso para vocês. Porque
para fazer essa aula, eu peguei do livro, tá? Que é o livro que está disponível na matriz de vocês. Lá no AVA, eu coloco o link desse livro, então ele acaba repetindo, porque não tem como a gente falar de cárie se não falar de biofilme, tá? Então, a formação da matriz do biofilme, que é rico em polissacarídeo, ajuda nesse processo. Então, quanto mais micro-organismo, mais matriz ele produz. Quanto mais matriz ele produz, maior vai ser a proteção desse micro-organismo. Aí, se ele está produzindo muito ácido, se ele está fermentando, quanto mais ácido ele produz, quanto mais fermentação ele faz, menor vai ficar o pH. Quanto menor o pH, mais ácido fica aquele ambiente. Aí você acaba proliferando ali micro-organismos que são acidúricos ou acidogênicos. E aí esses micro-organismos que são extremamente cariogênicos. E aí, gente, igual eu falei no comecinho lá da aula, na formação do biofilme, Streptococcus mutans, por exemplo, ele tem uma capacidade de aderência muito maior. Então, ele acaba sendo muito mais virulento, diferente de outros micro-organismos. Tá? Aqui, ó, é só para mostrar isso aqui para vocês. Então, você pode ter um biofilme, você pode ter uma placa bacteriana, por exemplo, onde você vai ter um biofilme não cariogênico. Ou seja, geralmente os micro-organismos que estão ali estão no pH neutro. Tá? Então, eles vão ficar ali com presença de oxigênio e bastante, né, tranquilos. Agora, pode acontecer, né, de uma diferença de alimentação, de higienização, onde você vem a proliferação de micro-organismos que vivem num ambiente com baixa concentração de oxigênio. Ou aquilo que eu falei no começo da outra aula, micro-organismos que consomem o oxigênio para fazer com que o ambiente fique com baixa concentração de oxigênio, aumenta o processo fermentativo, aquele meio fica mais ácido, e aí vai ter proliferação, multiplicação de apenas micro-organismos que resistem a esse pH ácido. Aqui sim, a gente tem um biofilme cariogênico, nesse caso. Por quê? Porque as bactérias que proliferam ali são bactérias que toleram aquele ambiente anaeróbico ou com baixa concentração de oxigênio. Muita fermentação. Então, aqui, gente, aqui é biofilme, aqui é biofilme. A diferença é que aqui, como é um biofilme não cariogênico, o pH aqui não é ácido. Aqui não. Aqui você já tem micro-organismos que fazem com que aquele pH seja ácido, causando um processo, podendo causar uma cárie ali naquele indivíduo, tá? E basicamente como é que acontece? Aqui tem muita coisa escrita, gente, porque quem for pegar só o slide para ler, para estudar, já tem a explicação. Tá? Então tem muita coisa escrita aqui, mas é exatamente essa figura aqui que a gente vai explicar. O que é essa figura aqui? É como que acontece a cárie devido a um desequilíbrio de mineralização. Então vamos lembrar isso aqui, gente. Quando a gente fala do nosso dente, a gente tem um esmalte ali, né, que é basicamente constituído de quê? Hidroxiapatita. Tá? O que tem nessa hidroxiapatita, gente? Vai ter cálcio, fósforo e hidroxila. São esses 3 minerais aí que a gente tem. Quando a gente tem uma saliva neutra, né, quando a gente tem uma microbiota que não é acidogênica, que não é cariogênica, que não tem micro-organismos muito ácidos, o que acontece nesse ambiente que está neutro? Sempre vai ter um processo de liberação, onde esses cristais, esses minerais, eles se dissolvem do seu esmalte dentário, liberando cálcio, fosfato, essa hidroxila. E aí, quando eles encontram um ambiente neutro, eles vão remineralizar. Então, eles voltam para a hidroxiapatita. Então, sempre vai ser assim. Dissolve esses minerais no esmalte dentário, encontra com a saliva que está neutra, por equivalência, eles voltam, remineralização. Então, vai ficar sempre formadinho os minerais ali. Porém, quando você tem micro-organismos que são ácidos, um ambiente que já está ácido ali, um pH baixo, o que acontece, gente? No processo, então, que esses minerais eles são dissolvidos, cálcio, fosfato, eles são liberados, gente, não vai acontecer a remineralização. Por quê? Porque o pH está alterado. Então, gente, nesse processo, o seu dente ele vai perder minerais, que é o processo
chamado de desmineralização. Ou seja, está perdendo minerais e os minerais não voltam. Não voltam por quê? Porque no seu dente, na sua cavidade oral, ela está ácida. Então, você perde minerais. Ok? Isso é a desmineralização. O que o flúor pode fazer para tentar minimizar esse processo? Quando a gente usa o flúor, quando o flúor está biodisponível, tá? Ou porque você fez um tratamento e colocou o flúor por causa da pasta de dente, seja lá qual for o motivo, quando você tem um flúor biodisponível, o flúor reage com o esmalte dental e ele vai formar um complexo chamado fluorapatita. Tá? O que isso interfere? O flúor ligado com a hidroxapatita lá do seu dente, ele consegue resistir a pH um pouco mais baixo. Então, ao invés de conseguir suportar em torno de 5,5, que é mais ou menos o que a hidroxiapatita consegue, ele consegue um pouquinho mais de acidez, em torno de 4,5. Então, isso já resolve um pouquinho. É claro, gente, que ele não vai impedir o processo de desmineralização, mas já ajuda nisso daí, tá? Tudo bem até aí, gente? Então, aí, olha essa figurinha para vocês conseguirem entender bem. Ó, bactérias na saliva, que é natural, vai formar o biofilme, ele vai conseguir aderir aqui no dente, vai formar essa placa dental. Quanto maior o consumo de açúcar, quanto menos essa higienização toda, maior vai ser a proliferação de micro-organismos, que podem tornar aquele ambiente mais ácido, fazendo a fermentação. Quanto maior a acidez desse ambiente, vai ocorrer a desmineralização. Lembrando que a desmineralização, ela costuma acontecer no pH em torno de 5,5 e para pessoas que usam o flúor, mais ou menos em torno de 4,5. O que é a desmineralização? No momento, então, que esses cristais da hidroxiapatita, eles são dissolvidos, eles deveriam voltar com a saliva neutra. Só que se estiver num ambiente ácido, não consegue voltar. Então, a perda desses minerais. Com o tempo, gente, pode acontecer uma remineralização, voltar esses minerais para o dente ou não. Se não voltar, gente, o que vai acontecendo é que a gente vai perdendo os minerais. Aí começam a aparecer aquelas manchinhas brancas, características de um dente que está perdendo minerais. É claro, gente, que aquelas manchinhas brancas nem sempre são sinais de um processo de cárie, tá? Clinicamente falando, não é tão simples assim a gente dizer que aquelas manchinhas é um processo de cárie, é um processo de desmineralização, nem sempre. Por quê? Porque às vezes pode ser confundido com fluorose, pode ser confundido com hipoplasia molar, então pode ser confundido com outras patologias. Mas aqui, ó, eu trouxe para vocês umas imagens para vocês tentarem, né, entender isso aqui. Quando a gente tem algumas hipoplasias, então, por exemplo, a fluorose, repara, gente, que as manchinhas da perda desses minerais, eles não são próximos à gengiva. Tá vendo que eles são espalhadas ao longo do dente. Então, ó, isso aqui são manchas de fluorose. Repara que tá muito mais aqui, ó, longe da gengiva do que próximo. Esse daqui, ó, é uma hipoplasia, tá vendo? Ó, do molar incisivo. Aqui é uma malformação do esmalte. Tá longe da gengiva. Repara que a gengiva tá bem limpinha. Então, isso é uma característica que não é da desmineralização. Agora, quando é de cárie, repara aqui na boquinha de uma criança, tá vendo? O dentinho pequenininho. Repara que essa manchinha branca, dessa perda de minerais, ela acaba ficando muito próximo da gengiva. Conseguiu ver aqui? É claro, gente, que clinicamente falando é muito difícil. Então, você tem que observar várias questões. Mas essa manchinha aqui, branquinha, bem próxima da gengiva, pode ser característica de uma cárie causado por um processo de desmineralização. Ou seja, micro-organismos ali que estão fermentando aquele ambiente, né? Fazendo aquele ambiente ficar cada vez mais ácido. Quanto mais ácido fica ali, menor, então acaba acontecendo esse mecanismo certinho. Então, vai desmineralizando, vai perdendo minerais do seu dente e a cárie, esses micro-organismos, acabam entrando muito mais na dentina. Certo? Tudo bem aí, gente? Então, aqui a gente viu uma cárie causada no esmalte dentário. E quando a gente tem a cárie radicular? Quando a gente tem a cárie radicular, gente, é uma lesão,
né, que acontece através da desmineralização dos carbonatos presentes na dentina. Então, é uma coisa muito mais profunda, né? Vocês sabem disso, porque aí vai vir os casos muito mais severos de cárie que a gente vai tendo, né? Que não vai tendo aquele tratamento, esse processo de desmineralização. Aqui, ó, eu até trouxe para vocês, ó, enquanto a lesão de cárie no esmalte, a invasão bacteriana ocorre após a ruptura do esmalte, que é todo esse processo de desmineralização, quando é na dentina, esse processo de invasão bacteriana ocorre desde os estágios mais iniciais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por causa de todos os problemas periodontais que isso pode ocorrer. Aqui eu trouxe um resumão, ó. Então, por exemplo, ó, na fase 1, a gente pode ter a mancha branca, por causa desse processo de desmineralização, que as bactérias estão fermentando, está ficando cada vez mais ácido ali. Geralmente não tem dor, nem uma aplicação de flúor, uma escovação eficiente, às vezes você pode acabar com isso. Essa cárie pode chegar no esmalte, então a desmineralização vai ser cada vez mais intensa, começa a formar um buraco no dente, pode ser que o paciente não tenha dor, tá? E aí só você remover mecanicamente a cárie, preencher com restaurador, com material restaurador, às vezes já resolve o problema. Aí a gente vem com os problemas mais severos. Então, a cárie na dentina, o buraco, né, que acabou ficando maior, o paciente começa a sentir dores. Para remover a cárie, pode ser mecanicamente, também tem que remover, e pode, infelizmente, ter a fase de necrose, que aí vai ter que ser o uso do canal, fazer o tratamento de canal. Aqui, gente, quando você tem um paciente que chega nessa fase aqui de necrose pulpar, do tratamento de canal, é um cheiro muito forte, é um cheiro muito ruim. Por quê? Porque aquele micro-organismo já conseguiu aderir muito mais profundo, então tem necrose, tem morte de tecido ali, então o cheiro é muito forte, tá? É um tratamento com muito mais dor, tem que ter anestesia, é muito mais traumático para o paciente, só que também deixou, né, foi deixando chegar nesse ponto. É um cuidado muito grande que tem que ter nisso aí, tá? Show, gente? E para fazer o tratamento, o ideal é isso que a gente falou, né? É a prevenção. A prevenção seria a estratégia mais inteligente que a gente tem, mais eficiente, esse processo de conscientização, de uma escovação adequada, uso do fio dental, a busca, né, dos dentistas mais frequente, não deixar quando aparece mancha ou dor. Muita gente, infelizmente, só procura o dentista quando está doendo, né? E aí pode ser um estágio muito mais severo do que às vezes se você fosse fazer uma prevenção e não fazer um tratamento, né? E como tratamento, a gente também tem o uso do flúor. Lembrando que o flúor, gente, ele ajuda na prevenção da cárie. Uma vez que você tem, o flúor não vai curar, digamos assim, tá? Mas ele reduz essa produção de ácidos, ele ajuda a evitar esse processo de desmineralização, então tem que tomar um certo cuidado. Também lembrando que não adianta você tomar flúor, porque o excesso do flúor também causa fluorose, tá? Então não é muita pasta de dente, não é isso que resolve, não é em quantidade, é uma forma eficiente, né? Isso vocês sabem perfeitamente como é que tem que ser, e isso tem que ser passado para os pacientes de vocês, tá, gente? Então não basta você só chegar no paciente de vocês e falar, tem que escovar o dente após a refeição, tem que fazer o uso, tem que falar, não adianta você fazer muito uso de pasta, não adianta você comer a pasta de dente, não é isso. A ideia é que seja de forma eficiente, tranquila, né? A ideia, e também não é escovar para achar que vai arrancar o dente junto, porque também você pode causar uma inflamação na gengiva, né? Um problema muito maior. Eu tomo um certo cuidado com isso. Aqui como tratamento também, só para falar que a odontologia, ela vem se adaptando, né? Melhorando ano após ano. E hoje em dia, a gente tem restauradores, que existem pessoas que usam esses restauradores aqui, né? E nem parece que tem. Antigamente era aquele negócio feio que ficava, né? Hoje em dia tá cada vez mais bonitinho, mais organizadinho, exatamente para fechar, né? Para ficar uma condição, porque dente também, né, gente? É uma questão de estética, né? Então, esses restauradores estão vindo cada vez mais funcionais, digamos assim. E a ideia, gente, é que esses tratamentos sejam realizados sempre com a ideia de que você consiga mostrar para aquele seu paciente que ele não precisa ter medo de um dentista,
né, que a saúde bucal ela tem que vir sempre, porque quando você não tem uma boa higienização bucal, uma boa saúde, né, você não tem uma boa saúde bucal, digamos assim, você pode ter doenças em outras partes do seu corpo. Lembra que são micro-organismos. E esses micro-organismos, eles podem usar do seu dente para atingir outras partes, que a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, gente, finalizando agora, alguém tem dúvida em biofilme? Alguém tem dúvida em cárie? Alguém quer fazer alguma observação? Professora, Pode falar. uma coisa que me chamou a atenção hoje no consultório, não sei se você falou disso hoje sobre a questão do leite materno, Uhum. né? Hoje foi uma paciente de 4 anos, ela ainda mama no peito, pois é. E a mãe falou, a gente conversando e tal, eu, a dentista, a mãe, né? E ela falou assim que até quando a criança vai para a escola, o leite dela, o peito dela pinga de tanto leite que sai. Jesus. Então, a boquinha dela estava cheia de cárie, Ah, muita cárie. E aí a dentista foi conversando com ela e a dentista, né, acabou falando que o leite materno, ele é muito cariogênico, entendeu? E aí conversou com a mãe para poder tirar o leite materno dela, por conta que tá, tipo assim, cáries em locais difíceis, que são interproximais, e muitas. Tipo assim, você vai limpando ali e ela tá extensa no dente, sabe? Um menino de 4 aninhos, não nem trocou ainda, sabe? E ela tava falando que a outra filha dela mamou praticamente até os 6, 7 anos, mais ou menos. então, Então, isso me chamou muita atenção. na verdade, o que acontece? O leite, tanto o leite materno quanto o leite de forma geral, gente, ele tem bactérias que são os lactobacilos. A gente não pode esquecer disso. São bactérias ácidas. São bactérias que vivem em ambiente ácido. O que acontece? Uma mãe, depois que dá o leite materno, gente, ela não vai escovar o dente dessa criança. Não vai, tá? E aí que tá o erro, porque É, deveria escovar. então, aí, olha a rotina dessa criança. A mãe dá o leite, amamenta ela e bota ela para dormir. É isso aí. Ou seja, escova o dente da criança, porque ela vai Isso aí. pegar no sono ali, E não vai aí, ô escovar. Estela, essa mãe tem que ser muito bem orientada, por quê? Porque ela pode tirar o leite dessa criança e dar na madeira. E aí, gente, não é porque trocou Sim, de leite que vai resolver o problema. Se essa criança não escova aham, o dente, vai continuar o problema, entendeu? O que acontece exatamente, aham. isso, o que acontece é que realmente o leite materno, a composição do leite materno, ele é diferenciado mesmo do leite comum, ele é diferenciado, mas a gente não pode esquecer que que tem bactérias ali. E essas bactérias, elas são Certeza. acidogênicas. Entendeu? Então, como elas vivem num ambiente ácido, elas acabam se tornando cariogênicas por causa disso, porque você muda todo um pH. O ideal para essa mãe é não adianta, é fazer uma escovação. Essa criança tem 4 anos, ela já pode usar pastinha com flúor, né? É fazer uma escovação Sim, aham. nela, é fazer uma escovação nela com fazer uma escovação, é fazer uma higienização dessa boca. O que acontece é isso. É porque, às vezes, até mãe de pequenininho, né? Não faz a higienização completa. Tanto que na aula de micose, a gente acabou falando sobre sapinho, né? Candidíase, que pode acabar acontecendo. Olha, mas é a terceira filha. Você vê que, tipo assim, pela aparência dela, é uma pessoa organizada, né? Assim, tem Uhum. condições, tem conhecimento, mas que não pratica. É. Na face vestibular, lingual e palatina, é limpinho. Agora, interproximal, Que não tá. não, aí você vê que não passa fio dental e é onde que tem cárie. Isso é onde acumula o biofilme, na verdade, porque passa por cima e não vai entre os dentinhos, né? Acaba acumulando a cárie ali. Cárie não, acaba acumulando os micro-organismos, com o biofilme, que aí, como tem muito leite, acaba diminuindo, como tem muita bactérias, lactobacilos, acaba proliferando esses micro-organismos, não tem jeito, entendeu? É complicado, né? É complicado trabalhar assim, porque como é que você consegue colocar na cabeça de uma pessoa essa questão? Mas conversa com
com a dentista, vocês também, tentando conversar com essa mãe, que o problema é tentar diminuir, né, o tanto dessas bactérias. Se conseguisse, seria uma beleza, né? Mas você vê que, tipo assim, quando a dentista estava falando com essa mãe sobre ela parar de amamentar essa criança, você via no olhar dela a tristeza de não, tipo assim, que ela tem que parar, porque senão vai ter que todo mês levar a filha dela no dentista. Isso aí. Entendeu? E você vê que, tipo assim, por ser a terceira filha, ela fez isso com todas. Mas as outras também têm ela, cárie? Tem uma que eu sei que tá fazendo tratamento, mas que todas elas ela amamentou até muito tarde. Entendeu? Ela tava contando que, tipo assim, quando ela tava grávida, quando ela engravidou dessa última, Ela tava amamentando a outra. no início, não, a diferença é de 4 anos, eu acho, alguma coisa assim. No início da gravidez já começou a sair leite do peito dela. Não. Tem gente que produz. Então eu acho que é mais uma questão, acho que meio que psicológica, porque só dela até falar assim, não, minha filha, até quando vai pra escola sai leite o dia todo no meu peito. Então eu acho que é a vontade mesmo, sabe, daquela coisa.